Eu sei que é dúvida de muita gente. E aí, Tiba, a igreja permite o divórcio em alguma situação? Gente, o que a igreja diz a respeito do divórcio? Não se assuste. Caiu aqui o celular. Não se assuste. Olha só. No parágrafo 2384 do Catecismo. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Se o marido, depois de se separar de sua esposa, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério, e a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido da outra. Então a igreja é muito clara, Jesus Cristo mesmo disse que Moisés havia permitido a separação por causa da dureza do coração, mas no início não era assim, não foi assim que Deus pensou. Então Jesus diz, não separe o que Deus uniu. Então, gente, o que a igreja diz a respeito do divórcio pode parecer, hoje em dia, no mundo, nessa maluquice, tudo é muito líquido, não tem nada muito sólido, muito volátil, as coisas estão muito relativas, Pode parecer uma doutrina muito dura, mas é uma doutrina verdadeira, que revela a beleza do matrimônio, a força, a seriedade que é o sacramento do matrimônio e a vocação matrimonial. Então, para que aconteça o matrimônio, o sacramento do matrimônio, a igreja diz que é preciso observar algumas coisas. Primeiro, a gente vai ali para a igreja livremente, consciente, conhecendo o outro, e livremente eu opto por ficar com aquela pessoa o resto da minha vida e faço ali a promessa: amar-te, respeitar-te, manter-me fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até o fim das nossas vidas. Essa é a promessa que a gente faz não diante do padre, das pessoas, do padrinho, dos madrinhos, não, é diante de Deus. E às vezes a pessoa está tão empolgada com a igreja, com o vestido, com o terno, com a flor, com o véu, com o buquê, que ela não percebe que ela está indo para um sacramento, para o resto da vida dela. Entendeu? Muita gente viaja aí, cara, achando, não, vou lá para o casamento, e acha que o casamento é aquela pompa, aquela coisa, e não está nem aí. Entendeu? E não percebe que é um sacramento para o resto da vida. Agora, Tiba, e aquelas situações onde acontece a nulidade, A igreja decreta a nulidade matrimonial. Então, nulidade não é anulação. Não existe anulação de sacramento do matrimônio. Então, gente, se houve o casamento, a igreja não tem autoridade, e a igreja já reconheceu isso em sua doutrina, a igreja não tem autoridade de desfazer um matrimônio, um matrimônio válido. Então, se o matrimônio aconteceu de fato, e aí quem vai julgar isso é o tribunal eclesiástico, vai olhar ali, se não me engano, existem 19 critérios a serem observados, se houve de fato o sacramento do matrimônio, e se aconteceu, nem a igreja tem poder de desfazer. Agora, existem algumas situações em que a pessoa foi para a igreja, estava ali, falou as palavras, foi para a lua de mel, mas o sacramento não aconteceu, por diversos motivos. Eu não vou entrar em muitos pontos aqui não, porque cada situação é uma situação. Por exemplo, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o marido, mentiu a respeito de algo muito sério da sua vida para a mulher. A mulher não sabia, por exemplo, que ele era homossexual. Ele sempre foi e escondeu isso da mulher. E aí casou e tudo mais, depois foi revelado. Isso é um motivo para ser observado, primeiro, pelo tribunal eclesiástico, não é a gente que vai inventar assim e analisar pelas nossas percepções, mas é um critério de nulidade. E outras coisas mais.
Então, não existe anulação de sacramento matrimônio, existe a nulidade, que é o processo de reconhecer se houve ou não o sacramento matrimônio. E também não basta ir na igreja, tá? Ir lá na cerimônia e tal, é muito bonito e tudo mais. Mas a igreja diz que o sacramento só acontece depois, na lua de mel, quando há, depois das promessas da bênção da igreja, na união na igreja, precisa acontecer a união também dos corpos. Olha que bonito. A igreja valoriza a sexualidade, valoriza essa dimensão do matrimônio, que envolve também os nossos corpos. Seremos uma só carne. Isso é fantástico, gente. Então, o matrimônio, ele não é um peso, de forma nenhuma, mas ele é muito sério. Ele é para ser assumido para o resto da nossa vida. E a igreja diz, olha, o divórcio não é vontade de Deus, não é abençoado por Deus, não é querido por Deus. Então, é muito claro aqui. Então, aquelas pessoas que estão separados, divorciados, e se juntam com outras pessoas, né, elas vivem em situação de adultério. Mas Tiba, eu não queria separar, né? Eu fiz de tudo para lutar pelo meu casamento, mas ele quis separar, ou ela quis separar, né? Agora ele ou ela está vivendo junto com outra pessoa. Eu estou vivendo a castidade. Eu posso comungar? Pode. Você não entra em pecado por causa disso, tá? Então, você pode ter acesso ao sacramento da comunhão, sim. Agora, a pessoa que está em adultério, não. Ela não pode. Tiba, eu não sabia, e eu me separei, juntei com essa pessoa, e a gente já constituiu uma família, né? Depois eu me converti, e agora eu não sei o que eu faço, porque eu estou em situação irregular, né? E eu posso comungar ou não posso? Não, a igreja diz que se você está não está vivendo a castidade dentro deste relacionamento, né? A castidade no sentido de abstinência sexual mesmo, você está em pecado, sim, e não pode comungar. O que você pode fazer? Procurar um tribunal eclesiástico para ver se o seu casamento antigo, vamos dizer assim, foi válido ou não, né? Mas, Tiba, foi declarado válido, o meu e o dele, ou então um dos dois, e a gente está junto agora, como é que a gente faz? Bom, vocês podem optar pela vivência da castidade, da abstinência, viver como irmãos dentro da própria casa ali, porque existem várias situações, né? Vocês têm filhos, vocês já têm toda uma estrutura, mas fazendo essa opção, vocês podem viver os sacramentos normalmente, né? Eu sei que é uma situação delicada, mas é o que a igreja nos ensina. Tiba, mas isso é impossível. Não, não é impossível, é possível. Tá? Ninguém vai morrer por causa disso. Não, é uma questão assim, de experiência com Deus também, de encontro com Deus, de consciência, de trilhar um caminho de conversão. Gente, para entrar na glória de Deus, o Senhor já nos falou, o caminho é estreito mesmo e exige de nós renúncias, né? Agora, calma, você não vai morrer por causa disso, não. Tá? Tente todos os passos que você pode. Agora, se você chegou no limite, no fim, e de fato houve o sacramento, estou em situação irregular e é irreversível, então existe uma opção. Você não está condenado a viver em adultério, viver, né, em pecado da impureza. Você pode optar livremente ali pela castidade, os dois, para que os dois vivam em estado de graça. Tá? Tiba, você pirou, né? Você está achando o quê? Como é que isso é possível? Bom, gente, às vezes é complicado querer convencer as pessoas apenas por palavras ou pelo ensinamento da igreja. Às vezes a pessoa ela precisa fazer uma experiência pessoal com o próprio Deus e entender toda a dinâmica da vida em Deus, do que Ele espera de nós, do amor dele por nós, da eternidade que nos espera, né? Arrancar as vendas do materialismo, né? Desse imanentismo que insiste em ver somente as coisas dessa terra e começar a abrir a visão espiritual das coisas, né? Da nossa vida, das dimensões que não passam. E aí a gente vai começar a conseguir dar passos mais concretos em direção àquilo que é ideal. A gente não pode rebaixar e nos achar que a gente não é capaz.
Não, nós temos a dignidade de filhos de Deus, temos força, a graça do Espírito Santo em nós para nos dar força para viver aquilo que é a vontade de Deus, que é o mais perfeito, né? Então, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para todos vocês aqui. Talvez é um tema um pouco complexo, mas se você tiver alguma dúvida ainda em relação a alguma coisa, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Geralmente eu não consigo responder os comentários no vídeo aqui, mas eu vou tentar fazer uma força para tentar responder esses aqui, né? Eu não queria que ficasse também uma imposição da lei. A lei que está sobre nós, né? Colocando em nós uma canga, né? Um peso. Não, gente. A verdade, ela liberta, né? Eu queria trazer essa palavra, essa doutrina para você que é católico, mas como uma libertação, né? Encare isso como uma libertação, como a verdade que liberta, por mais dura que seja, porque ninguém quer ser enganado, né? Talvez seria muito mais fácil eu chegasse aqui, como alguns fazem por aí, né? Vão aconselhar um casal, né? Direcionar para alguma coisa e fica com milindre, com dó, né? Não, tadinho deles, né? Vou te liberar, olha, não, isso não é pecado não, se tem amor tudo bem. Eu não posso fazer isso, e a igreja não faz isso. E quem faz isso, gente, por mais que tenha boa intenção, né, de tirar um peso das pessoas, vocês não estão ajudando essas pessoas. Vocês estão colocando sobre elas o jugo da mentira e não da verdade. Às vezes, as situações da vida nos levam para situações complicadas. Eu sei, às vezes não é culpa, né, de ninguém. São situações, circunstâncias que nos levam a estar numa sinuca de bico, assim, que exige de nós uma decisão mais firme, mais difícil, mas também o nosso troféu vai ser maior. Não perca a visão espiritual de tudo isso. Não desanime com o que a igreja te ensina também sobre isso. Ela é mãe, e como mãe ela também vai te acolher, ela também vai te abraçar. Você que vive numa situação assim, né? Ela quer te ensinar como trilhar. A igreja não está te proibindo de nada, a igreja está me proibindo de receber Jesus. Não, você vai entender que a igreja está cuidando de você, né? A igreja está cuidando para que você também não se condene, né? Então isso é zelo pela tua própria alma. Olhe por esse viés que eu acho que a gente vai começar a entender melhor, deixar que isso caia no nosso coração com mais leveza, né? A igreja é muito clara em seus ensinamentos. É por isso que se um sacerdote te orientar diferente disso que eu te disse agora, porque eu não estou dizendo aquilo que eu acho ou que a igreja ensina, procure um outro sacerdote que te oriente melhor, que te oriente bem. Porque eu sei, gente, quando a pessoa ela é ludibriada, ela fica incomodada. Várias pessoas já conversaram comigo a respeito disso. Uma pessoa uma vez me procurou e falou: Tiba, não, nem era Tiba, ela nem me conhecia, eu estava fazendo um atendimento de oração, ainda na Canção Nova. A pessoa: olha, eu estou numa situação assim, assado, eu não sou casado, mas vivo junto, mas eu procurei o padre, e o padre falou que não tem problema, que se a gente se ama, que se a gente se ama muito e tudo, isso é o mais importante, que não tem problema, que eu posso comungar. Aí eu perguntei para essa pessoa: mas por que você está aqui? Se o padre te disse, por que você está partilhando isso para mim? Ela falou: olha, porque eu não senti que isso era verdade. Então a pessoa, ela não quer bajulação, entendeu? Lá no fundo a gente quer a verdade, por mais difícil que ela seja. Ninguém gosta de ser enganado, gente, né? E a gente quer beber e comer do alimento verdadeiro, que é a santa doutrina da Santa Igreja Católica. Essa doutrina é a doutrina de libertação para a nossa vida, né? Então, é permitido divorciar? Não, não é permitido divorciar, exceto a separação em casos em que há riscos graves, ali, inclusive da integridade física de um dos cônjuges. Então a igreja recomenda, então, não fiquem juntos ali na mesma casa,
porque pode acontecer uma tragédia e ninguém quer isso. Isso seria muito ruim. Mas o sacramento, se ele aconteceu de fato, se houve consentimento, liberdade, a promessa foi feita, houve a união dos corpos depois na lua de mel e o sacramento aconteceu, esse sacramento é até o fim da nossa vida. Por isso que o namoro é importantíssimo. Esse processo de noivado, de namoro, gente, não é brincadeira. As pessoas namoram achando que é parque de diversão, entendeu? Ah, vamos lá e tal, vão casar. E eu tenho assim um receio grande. A pessoa que namora pouco tempo e já marca casamento, já quer casar. Porque em alguns casos pode dar certo, claro que pode, a gente conhece situações assim. Mas a chance de não dar é muito maior comparada com aquelas pessoas que deram certo trilhando esse caminho. Então tenha paciência. É melhor trilhar um caminho aí bem feito por alguns anos do que passar o resto da vida preso, vamos dizer assim, num relacionamento e que não está te fazendo bem, né? Casar bem exige namorar bem. É isso aí, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, eu convido você a entrar aqui também nos comentários e colocar. Dê um like no vídeo. Isso é importante para nós. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. A gente coloca vídeo aqui sempre tratando desse assunto, sobre relacionamento, sobre igreja, sobre fé, sobre situações difíceis a serem enfrentadas. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.